E aí, gente, na graça e no amor de Jesus, Daniel Tavares aqui do Café na Cruz, o seu devocional mais gostosinho para fazer antes de iniciar um dia maravilhoso de trabalho. Amém! Terça-feira chuvosa por aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito relevante para o nosso dia a dia, caminhando pela fé e não pelo medo. Mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal do Café na Cruz, dá um like, se inscreve no canal. Esse é um projeto lindo, maravilhoso que a gente está fazendo juntos. Conforme eu vou fazendo os devocionais com vocês, eu vou escrevendo eles e quem sabe um dia a gente vai ter um devocional físico para abençoar as manhãs aí de tantas famílias. Amém? Então, se inscreve aí, dá o like, vamos para um recurso bem legal hoje. Quero ver se dá certo e eu quero mostrar como é que tá ficando esse devocional para vocês acompanhar e dar o feedback depois, dizer se tá ficando bom, se tá ficando legal, se tá abençoando a vida de vocês. Amém? Vamos lá! Estão vendo aí na tela? Olha que legal! Vamos lá, olha só. Hoje o nosso tema é caminhando pela fé e não pelo medo, e a base do que a gente vai viver hoje está lá em 2 Coríntios 5, versículo 7. Dá uma lida, preparei aqui para vocês também. Quero saber se está ficando legal, se está ficando bom. Vamos ver, achou? Tá aqui. O que diz? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém, gente? Amém? Vamos lá. Vamos botar aqui na tela para vocês irem acompanhando. Nosso devocional de hoje diz assim, todos nós convivemos com medos. Medo do futuro, medo de fracassar, medo de perder, medo do sofrimento, medo de não ser suficiente, medo do desconhecido. E muitas vezes imaginamos que viver pela fé significa nunca sentir medo. E a gente sabe que não é assim, né? A Bíblia nos mostra algo diferente. A coragem cristã, ela não é ausência de medo. É escolher confiar em Deus apesar do medo, apesar dele. Os discípulos, eles aprenderam isso em uma noite de tempestade. Enquanto o barco ele era sacudido pelas ondas, Jesus ele se aproximou caminhando sobre o mar. Quando Pedro ele ouviu a voz do Mestre, fez algo impensável. Ele saiu do barco e por alguns instantes ele até caminhou sobre as águas. Mas e aí, sabe o que aconteceu? Quando ele desviou os olhos de Jesus e passou a olhar para o vento e para as ondas, o medo ele tomou conta do coração de Pedro e ele começou a afundar. Talvez seja exatamente isso que acontece conosco. Enquanto os olhos estão em Cristo, existe paz, mas quando fixamos nossos olhos apenas nos problemas, nos medos, nas incertezas, começamos a afundar em ansiedades e preocupações. A boa notícia é que quando Pedro começou a afundar, Jesus não abandonou ele. Imediatamente Jesus estende a mão para o Pedro. Que Salvador maravilhoso, amém! Porque a nossa segurança nunca esteve na intensidade da nossa fé. Ela sempre esteve na fidelidade daquele em quem colocamos a nossa fé. Paulo ele nos lembra que vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Isso significa que nem sempre teremos as respostas. Nem sempre teremos garantias, nem sempre a gente vai conseguir ver o caminho completo, mas podemos continuar caminhando porque conhecemos aquele a quem nos chama. Amém, 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 que lindo! Talvez hoje existam ventos fortes ao seu redor. Talvez existam situações que produzem medo. Talvez você esteja tentado a permanecer no barco da segurança humana, mas Jesus continua chamando, venha! Não porque o mar ele esteja calmo, mas porque ele continua sendo o Senhor sobre toda e qualquer
tempestade. Aleluia! E quando os olhos eles permanecem em Cristo, até mesmo as águas agitadas se tornam um lugar de aprendizado e de dependência, porque a fé, ela não elimina as tempestades, mas nos ensina a atravessá-las segurando a mão do Senhor Jesus. Amém, gente? Olha que lindo esse nosso devocional de hoje. Nós temos uma palavra. Aqui nesse cantinho direito fica a palavra de hoje, que eu quero deixar ela no seu coração. Não é sobre nunca sentir medo, mas sobre escolher confiar em Deus apesar dele. Dele quem? Do medo. Quando os olhos estão em Cristo, existe paz. E qual é a aplicação pessoal do nosso devocional de hoje? Qual medo tem ocupado mais os seus pensamentos? Em qual área da sua vida Deus está chamando você a confiar mais nele, confiar mais no Senhor Jesus? E aí a gente tem um desafio para vocês no dia de hoje. Identifique um medo específico que tem roubado a sua paz. Ore sobre isso, entregue essa situação nas mãos do Senhor, lembrando que Ele continua estendendo sua mão para sustentar você. E existe também aqui nesse devocional uma oração para que você faça e inicie o seu dia já conversando com o Senhor Jesus. E a oração de hoje é: Pai, existem muitos medos que tentam dominar o meu coração. Mas hoje escolho colocar meus olhos em Jesus. Quando as ondas parecerem grandes demais, ajuda-me a lembrar que Tu continuas no controle. Sustenta minha fé e ensina-me a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você está com medo? Coloque esses seus medos em Jesus, porque talvez quando a gente coloca tudo diante do Senhor, aí sim a gente vai ter aquela paz que ninguém consegue entender. Amém? Que vocês tenham uma terça-feira abençoada. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando, se vocês gostaram do estilo da diagramação, como é que foi para vocês o Café na Cruz de hoje, se está sendo legal, se está abençoando a vida de vocês, para que a gente possa caminhar junto nesse desafio de fazer esse devocional físico que um dia pode chegar aí na sua mesa e abençoar o seu cafezinho da manhã. Amém? Que Deus abençoe a sua terça-feira. Tchau, gente!